Olá, eu sou Augusto Ramaciotti e neste vídeo vamos trocar algumas experiências. Hoje falaremos sobre o hábito não muito positivo que algumas pessoas têm de culpar os outros. Sétimo, parar de culpar os outros. Parar de culpar os outros e assumirmos a responsabilidade pela nossa própria existência. Eu sou advogado e tenho um escritório. Já fiz algumas entrevistas para selecionar candidatos à vaga de emprego. E nessa atividade parei para pensar no que faz uma pessoa ser fracassada ou vencedora, ao menos no plano existencial. Imbuído nesses pensamentos, bolei uma pergunta para inserir no meu rol de perguntas para fazer aos candidatos interessados na vaga de emprego. A pergunta é: quem é o responsável pelo sucesso de alguém dentro de uma empresa? A resposta que queria propiciar ao entrevistado e considerada satisfatória para a entrevista era ouvir o candidato dizer ele mesmo como o único responsável pelo seu sucesso dentro da empresa. Porém, mais do que saber a resposta dos candidatos, eu queria aproveitar aquela situação para passar uma mensagem aos meus entrevistados, que me parece fundamental, que ele é o único realmente responsável pelo seu sucesso ou fracasso, seja profissional, seja na vida no sentido maior ou mais amplo. Vou utilizar por uma questão didática dos termos vencedor e fracassado, não no sentido muitas vezes empregados, ou seja, vencedor, quem tem poder, status, sucesso, riqueza ou qualquer outra abordagem do gênero. Vou utilizar como vencedor aquela pessoa que tem a consciência de que é responsável pela sua própria vida, por suas próprias escolhas. Esse é o meu conceito de ser vencedor. Em sentido contrário, como fracassada ou perdedora, aquela pessoa que não se vê como responsável pela sua própria vida e nem pelas suas próprias escolhas. Uma pessoa fracassada é aquela que culpa os outros. Todos são culpados, menos ela. Os pais, os professores, os parceiros amorosos, os parentes próximos, como os irmãos, avós, etc. Os eventuais sócios em atividades econômicas, etc, etc. O fracasso dela é sempre culpa dos outros. Algumas pessoas tendem a colocar a culpa em outras pessoas ou fatores externos para justificar seus comportamentos, posturas ou resultados que não foram considerados satisfatórios. É muito comum para alguns se esconder atrás dos muros criados pela própria mente para se defender das frustrações, mesmo que isso aconteça de maneira inconsciente. Por mais que o indivíduo saiba que cometeu um erro, sua mente ativa mecanismos defensores que tendem a encontrar maneiras de fazer com que ele escape da culpa. Se é uma questão inconsciente, o desafio da superação será maior, porque essa pessoa terá como hábito, mesmo sem se dar conta disso, não assumir os próprios erros e encontrar culpados. Assim, se está sofrendo é porque alguém está causando o sofrimento. Se algo não deu certo é porque alguém conspirou contra ele. E assim por diante.
Essa postura faz com que a pessoa acabe gastando muita energia desnecessariamente, visto que é uma grande perda de tempo tentar encontrar culpados pelo fracasso, além de prejudicar no que seria mais importante, aprender com os próprios erros. Ao assumir a própria responsabilidade pelos erros, por outro lado, possibilita a superação dos acontecimentos e evita que os mesmos problemas voltem a acontecer e a se repetirem num círculo vicioso e sem fim. Perceber que você permitiu que determinado fator negativo acontecesse em sua vida e que você é também responsável por essas experiências é sinais de maturidade emocional e fará toda a diferença na sua vida, seja nos relacionamentos interpessoais ou na vida profissional. Fugir dos próprios erros e das consequências que eles trazem, assim como negá-los ou ignorá-los, faz com que você se afaste de diversas oportunidades de crescimento. Isso faz com que você fique repetindo os mesmos padrões ao longo da vida, cometendo os mesmos erros e lidando com as mesmas consequências, como eu disse, num círculo vicioso, sem crescimento e sem aprendizagem, porque assumir o próprio erro é dar a si mesmo a oportunidade de aprender e não repetir ou insistir no erro. Assim, o melhor a fazer é quando perceber que está tentando encontrar alguém ou algum fator externo para culpar a respeito de alguma frustração pessoal, tenha um momento de reflexão e faça um esforço para reverter a situação no que você contribuiu para que aquilo acontecesse na sua vida e quais os aprendizados que precisa interiorizar para que aquelas situações não voltem a se repetir. Algumas pessoas repetem vários hábitos previamente moldados que estão arraigados em seu cérebro emocional de forma automática, principalmente quando se trata de algo inconsciente, e neste caso, muitas vezes até sem se dar conta. Porém, o cérebro humano está em constante mudança e por esse motivo sempre é possível adotar novas maneiras de viver e se comportar. Esse funcionamento é chamado de neuroplasticidade cerebral, também conhecida como plasticidade neuronal. É a capacidade de o cérebro se adaptar a mudanças por meio do sistema nervoso. Trata-se de uma habilidade do cérebro de reorganizar os neurônios e os circuitos neurais, moldando-se a nível estrutural por meio de aprendizagem e vivências. Se o cérebro é também flexível e mutável, isso significa que a mente tem capacidade de se adaptar e se moldar todos os dias, bastando que você a condicione a fazer isso. Claro que, em se tratando de um processo inconsciente, não é tão simples assim. Porém, você não pode esquecer que todo ser humano é dotado de inconsciente e, mesmo assim, continua sendo autodeterminante. Ao cometer um erro, descubra quais foram os fatores que desencadearam e faça o possível para consertá-lo. Exercite sua própria consciência. Prefira focar nas soluções e não nos culpados. Se optar por encontrar os culpados, dificilmente encontrará a solução. Se você for capaz de perceber o próprio erro, de reconhecê-lo, poderá ser capaz de corrigi-lo antes de esperar que
apontem onde você errou. Prefira achar suas falhas sozinho e faça o possível para aprimorar suas habilidades para que isso não ocorra novamente. Todos nós erraremos infinitas vezes ao longo de nossas vidas. Isso faz parte do processo de evolução do ser humano e, consequentemente, do aprendizado. Que se você ficar culpando a si mesmo ou os outros, continuará cometendo os mesmos erros e não haverá aprendizado. Desenvolver a inteligência emocional é também estar aberto para aprender com os próprios tropeços, encontrando maneiras de não repeti-los. Quem culpa os outros tende a criar essa estrutura mental e, desse modo, quem culpa os outros também culpa a si mesmo. E esse processo, além de dificultar o aprendizado e o crescimento, ainda é autodestrutivo no longo prazo. Costumo dizer que os vencedores levantam a taça, comemoram e agradecem aos pais, ao treinador, aos familiares, aos parceiros amorosos, aos amigos. E os perdedores tratam de arrumar um culpado e culpam alguém, os pais, o treinador, os familiares, o parceiro amoroso, os amigos. Isso porque pessoas vencedoras apenas são vencedoras porque têm a consciência que são responsáveis pela própria vida, pelas próprias escolhas e com isso não estão culpando ninguém, estão procurando sua própria motivação, superação e detectando seus erros e onde podem melhorar. Assim, pare de culpar os outros e viva a vida é consequência das suas escolhas. Você é sempre autodeterminante. Você é o responsável pelas suas escolhas. Você está realizando as escolhas o tempo todo, desde que acorda até ir dormir. Se quer que as coisas sejam diferentes, faça coisas diferentes. Loucura, como disse Einstein, é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Até as pessoas ruins que estão na sua vida foi escolha sua. O mesmo se aplica para o trabalho ruim, para as amizades ruins, para o seu círculo de relacionamentos, seus hábitos, etc. A partir de hoje, pare de culpar os outros e perceba que você é o único responsável pelas suas escolhas. E faça escolhas melhores. Viva a vida como um vencedor. Não se importe em ser melhor do que ninguém, nem em se comparar com ninguém. Ser um vencedor não é ter sucesso, poder ou dinheiro. Ser um vencedor é ser responsável pela sua própria vida ou escolhas, ainda que seu projeto de vida seja infinitamente pacato. Pense na quantidade de pessoas ditas vencedoras que cometeram suicídio, pessoas de enorme poder, riqueza, sucesso e beleza. Poderia passar o resto do vídeo citando nomes e mais nomes, mas certamente você tem conhecimento que Marilyn Monroe, Robin Williams, Mayakovsky e muitos outros que cometeram suicídio, fora os casos polêmicos que não entram para a história como suicídio, mas há polêmica a respeito disso, demonstrando que ter poder, riqueza, fama e beleza não é sinônimo de uma vida realmente boa e feliz. Cada situação de vida, de dor e sofrimento não pode ser generalizada, possui suas especificidades e uma complexidade tal que não dá para simplesmente ter a pretensão de dar este ou aquele diagnóstico, esta ou aquela receita de superação.
Porém, certamente as pessoas que se veem efetivamente responsáveis pela sua vida e escolhas têm mais condições de serem plenas, de fazerem escolhas melhores, têm mais aprendizado e a cada aprendizado ter menos sofrimento. Pense nisso, reflita sobre isso, sinta-se responsável pela sua vida, as escolhas, erros, procure aprender com os seus erros, a se perdoar quando for necessário e bola para frente, porque sempre é tempo de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.